Olá, amigos do canal Medo Noturno. Eu sou o Eric e hoje irei contar alguns casos reais que tive a oportunidade de ouvir em algum momento da minha vida. E no final compartilharei o relato de um inscrito aqui do canal. Todos prontos? Vamos lá! Aconteceu com um amigo meu, um cara gente boa demais que chamava a gente pelo apelido e tinha um sorriso que abria a porta de qualquer lugar. Ele se mudou para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para tocar um projeto de pesquisa numa universidade. Ele, que é um bicho do mato igual a mim, mas que adora uma tecnologia, foi morar numa vila de casas geminadas, dessas que parecem feitas no mesmo molde, uma do ladinho da outra. Era um lugar meio sem graça, mas tranquilo. As casas eram idênticas, pintadas de cores pastéis, com uma cerca baixinha e um gramado na frente. Ele, de cara, achou a vila meio estranha. Parecia um cenário de filme de tão certinho. Mas pensou, que mal pode ter uma vizinhança tão organizada? Mal sabia ele que a ordem de lá era só a ponta do iceberg de um caos que ia explodir na mente dele. No começo era tudo na santa paz. Ele ia para o trabalho, voltava para casa, se cumprimentava com os vizinhos que eram todos parecidos. Casais mais velhos que pareciam ter saído de uma propaganda de margarina, sempre sorrindo, com cachorros pequenos e bem tosados. Eles se cumprimentavam, conversavam sobre o tempo, sobre o jardim, sobre trivialidades. Meu amigo, que é do tipo mais fechado, achava que era o jeito gaúcho, mais reservado, mas respeitava. Mas aí, ele começou a reparar em um detalhe bizarro. Os vizinhos dele, que moravam nas duas casas geminadas ao lado, faziam exatamente as mesmas coisas nos mesmos horários. Exatamente! Tipo, a vizinha da esquerda saía para regar as plantas às 6 da tarde e, como um relógio, a vizinha da direita saía para regar as plantas às 6h05. O vizinho da esquerda cortava a grama todo sábado de manhã e o da direita, na mesma hora, estava na garagem limpando a bicicleta. Eles nunca interagiam, não conversavam, mas a sincronia era tão perfeita que dava calafrios. Meu amigo, que é curioso de natureza, começou a anotar os horários, a tirar fotos, a tentar entender o que estava acontecendo. Ele me ligou uma vez e falou: "Rapaz, parece que eles estão participando de uma coreografia ensaiada, só." O que virou a cabeça dele de vez foi quando ele estava na janela da sala e viu a vizinha do lado esquerdo sair de casa, entrar no carro e, como um espelho, a vizinha do lado direito fez a mesma coisa, na mesma hora, com a mesma expressão no rosto. A única diferença era a cor dos carros, mas os gestos, a maneira como elas entravam no carro, como fechavam a porta, era idêntica. Ele se assustou. Aquilo não era coincidência, era algo programado, algo que parecia uma cópia. A partir daí, a vida dele virou um inferno de paranoia e confusão. Ele começou a ter distorções visuais. Os rostos dos vizinhos pareciam se misturar. Ele via um rosto e, por um instante, o rosto mudava para o do vizinho do lado, com os mesmos trejeitos, o mesmo sorriso. As cores das casas pareciam iguais, mesmo que fossem de tonalidades diferentes. Era como se a realidade dele estivesse se fundindo com a realidade daquela vila. Os sons também se misturavam. Ele ouvia um latido de cachorro e logo em seguida o mesmo latido vindo de outra casa. Os passos dos vizinhos, os barulhos das TVs, tudo era uma duplicação exata. A mente dele estava virando um eco. Ele começou a perder a noção da própria identidade. Ele se via no espelho e, por um instante, sentia que o rosto dele era o de um dos vizinhos. Sentia que a vida dele era a vida de outra pessoa. Ele se isolou, com medo de sair de casa e se ver fazendo os mesmos movimentos mecânicos dos vizinhos. Ele não dormia, com medo de sonhar que era outra pessoa. A mente dele estava se desfazendo, se esfacelando, como uma fotografia antiga que desbota com o sol. Desesperado, ele tentou investigar a história da vila. Foi na prefeitura, pesquisou em jornais antigos, conversou com os corretores de imóveis. Ninguém sabia de nada. Todos diziam que a vila era nova, construída recentemente. Ele, porém, insistiu. Procurou relatos de moradores antigos, mas a única coisa que encontrou foi um documento com uma história de uma família que morava na região antes da vila ser construída. Uma família que, dizia o documento, era conhecida por sua obsessão por cópias, por ter tudo idêntico, desde as roupas até os móveis da casa.
A revelação macabra veio quando ele estava em uma reunião na universidade, num auditório cheio de gente. Ele olhou para a plateia e, de repente, teve a sensação de que todas as pessoas ali tinham o mesmo rosto do vizinho dele, o mesmo sorriso, o mesmo jeito de olhar. Naquele momento, ele entendeu tudo. A vila não era apenas uma vila de casas idênticas. A vila era uma fábrica de cópias. E os vizinhos não eram pessoas normais. Eles eram a personificação de uma ideia, de uma obsessão. O terror não era que ele estava vendo cópias. O terror era que ele, com o tempo, estava se tornando uma delas. O reflexo dos vizinhos estava se tornando a sua própria realidade. Ele era o novo guardião daquele lugar, o novo eco que ia se juntar à sinfonia bizarra da vila. Ele fugiu da reunião, pegou o carro e nunca mais foi visto em Porto Alegre. A última vez que ele me ligou, a voz dele estava calma, estranhamente serena. Ele não falou da vila nem dos vizinhos. Ele me disse: "Meu amigo, o maior terror não é o que a gente vê lá fora. É o que a gente permite que entre na nossa cabeça e que de repente se torna a nossa realidade. Eu não sei quem eu sou mais, mas agora eu entendi o que eles queriam." A ligação caiu e eu nunca mais tive notícias dele. Hoje, quando eu olho para uma vila de casas idênticas, eu não vejo apenas casas. Eu vejo rostos, eu vejo sorrisos, eu vejo a rotina macabra que consumiu a mente do meu amigo. E me pergunto, será que o terror está só na nossa mente? Ou será que o que a gente vê é o reflexo de um pesadelo que já se tornou real e a gente não consegue mais enxergar a diferença? A história se passa com um moço que, por causa do trabalho, vivia na ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro. Ele, que sempre foi um sujeito tranquilo e de bem com a vida, achava a rotina de voar meio monótona. Aquelas viagens rápidas, com o cheiro de café de avião e a voz da comissária de bordo parecendo um robô, já não animavam mais. Era sempre a mesma coisa: decolagem, lanche, pouso, uma chatice, como ele dizia. Mas em uma dessas viagens, a rotina foi quebrada de um jeito que ele nunca mais conseguiu esquecer. Era um voo noturno, de Congonhas para o Galeão. Daqueles que a gente pega para chegar em casa ainda a tempo de jantar. O avião, um modelo pequeno, estava lotado. E o meu amigo, que é desses que gosta de observar as pessoas, reparou num detalhe esquisito: o silêncio. Não era um silêncio normal de voo. Era um silêncio pesado, como se ninguém estivesse respirando. As pessoas estavam todas em seus lugares, com os olhos fixos na frente, mas ninguém conversava, ninguém mexia no celular, ninguém lia livro. Parecia que o tempo tinha parado lá dentro. A coisa começou a ficar estranha mesmo quando a comissária de bordo fez o anúncio de rotina. A voz dela estava normal, mas o que ela falou... o que ela falou não tinha nada de normal. Ela disse: "Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao nosso voo. Pedimos que todos mantenham a calma, permaneçam em seus assentos e não interajam uns com os outros, sob nenhuma circunstância." Meu amigo, com aquela pulga atrás da orelha, olhou para os lados. A moça do lado dele, com os olhos vidrados no nada, nem se mexeu. Ninguém na cabine parecia ter se importado com o aviso bizarro. Era como se aquilo fosse uma regra normal de todo voo. A partir daí, ele entrou num túnel de paranoia que só Deus sabe como ele saiu. O lanche foi servido e ele percebeu que todos os passageiros pegavam o lanche e comiam exatamente na mesma hora, no mesmo ritmo, como se estivessem no exército. Ninguém pedia mais, ninguém pedia menos. Eram todos um reflexo do outro. Ele, que é um bicho curioso, tentou chamar a comissária. "Com licença, por que o aviso estranho?" A moça olhou para ele com um olhar vazio, como se ele não estivesse ali. Não respondeu, apenas passou e continuou a servir os outros passageiros. A mente dele começou a dar voltas. Ele se sentia num filme, num daqueles que a gente não entende nada até o final. Ele pegou o celular e tentou ligar para a esposa. O celular não tinha sinal, claro, mas a tela dele, por um instante, mostrou uma mensagem. Não era uma mensagem de erro, era uma mensagem de texto, de um número desconhecido, que dizia: "Não saia do seu assento, não fale, eles estão te observando." O pânico subiu pela espinha dele como um arrepio gelado. Ele olhou para os passageiros,
parecia que todos tinham um olhar levemente direcionado para ele, mas sem mover a cabeça. Era como se estivessem o espiando com o canto do olho, sem piscar. Ele, que já estava com a cabeça virada do avesso, decidiu que ia fazer alguma coisa. Ele tinha que sair dali. Ele se levantou devagar, com a desculpa de ir ao banheiro. No momento em que ele colocou o pé no corredor, todas as cabeças do avião se viraram para ele em uníssono. Não era um movimento brusco, era um movimento lento, sincronizado, de 150 pessoas. E o som. O som. O que ele ouviu não foi um grito, nem um sussurro. Foi um som oco, como um estalo seco, que veio de todas as pessoas ao mesmo tempo. E o cheiro de metal, o cheiro de sangue, invadiu a cabine. Meu amigo, que já estava em pânico, correu para o fundo do avião, para a cabine do banheiro e se trancou lá dentro. Ele olhou no espelho e o rosto dele estava pálido, com um olhar de desespero que ele nunca tinha visto antes. Ele ouviu o mesmo som de estalo, de novo, e o cheiro de metal ficou ainda mais forte. Ele estava sem ar. De repente, a luz do banheiro piscou e a tela de LCD, que costumava mostrar as informações do voo, ligou. E a imagem que apareceu lá, a imagem, não era um mapa, era um vídeo gravado do interior do avião. O vídeo mostrava os passageiros sentados, quietos, com os olhos fixos na frente. Mas no centro do vídeo estava ele. Ele mesmo. Mas não era o meu amigo. Era uma versão dele, mais antiga, com os olhos vazios, com a mesma expressão de boneco dos outros passageiros. E a voz da comissária no vídeo dizia: "O passageiro identificado como o intruso será neutralizado. O sistema será resetado." Naquele momento, ele entendeu tudo. Aquele voo não era um voo, era um experimento. E ele, o meu amigo, o cara que se achava esperto, era a cobaia. Todos os passageiros eram clones, criados para testar uma tecnologia de controle mental. Aquele voo era um loop, uma rotina, que se repetia. E cada vez que um intruso se manifestava, o sistema era reiniciado. E ele, o meu amigo, era o intruso da vez. Ele não era real. Ele era só um personagem em um jogo bizarro. E ele tinha que ser neutralizado para que o jogo continuasse. Ele ouviu a porta do banheiro sendo arrombada e, pela fresta, viu o rosto da comissária de bordo, que já não tinha mais o sorriso de boneca, mas um olhar frio e sem vida. Ele sentiu o chão tremer e ouviu um estrondo. O avião estava caindo. Ele fechou os olhos, com a sensação de que não era o avião que estava caindo, mas a realidade dele. A próxima coisa que ele se lembra é de acordar num hospital com a esposa dele ao lado, chorando de alívio. Disseram que o avião teve uma falha de sistema, fez um pouso de emergência e que, por um milagre, todos os passageiros se salvaram. Mas a cabeça do meu amigo... a cabeça dele nunca mais foi a mesma. Hoje, ele não consegue mais pegar um avião. Acha que todos os passageiros são clones, que as comissárias são robôs e que o voo é um jogo bizarro que se repete. E a gente, que é amigo dele, não sabe se ele está louco ou se, na verdade, ele teve o azar de ser o único a descobrir a verdade. E se for verdade, o que mais a gente pensa que é real, mas não é? A história de hoje aconteceu com um amigo meu, um sujeito trabalhador que tinha uma pequena fábrica de pão de queijo lá no interior de Goiás. A vida dele era uma rotina tranquila. Acordava cedo para amassar o queijo, assar o pão, entregar as encomendas e, de noite, assistir a um jogo de futebol. Mas um belo dia, ele sentiu uma dor no peito, daquelas que não passa com chá nem com reza braba. Foi pro médico e de repente se viu internado, com um catéter na veia e um monte de fio grudado no corpo. O hospital era desses antigos, com corredores longos e brancos, cheiro de éter e um silêncio que só era quebrado pelo bip-bip dos aparelhos. Meu amigo, que é um bicho do mato e não gosta de hospital, se sentiu um peixe fora d'água. Ele tentava dormir, mas o barulho dos sapatos das enfermeiras e a luz que entrava pela porta não o deixavam. E foi aí que a coisa começou a desandar. A primeira coisa estranha que ele notou foi um relógio. Um relógio de parede que ficava no corredor, bem em frente ao quarto dele. Era um relógio de pêndulo, antigo, que fazia um tic-tac bem baixinho, mas que ele conseguia ouvir de dentro do quarto. O relógio, porém, tinha um defeito. Ele nunca marcava a hora certa. Uma hora ele marcava 5h20, outra hora 7h15.
Meu amigo, que já estava com a cabeça meio avoada por causa dos remédios, pensou: deve ser a bateria que está fraca. Mas o relógio parecia ter vida própria. Ele parecia pular de uma hora para outra sem a sequência normal. Era como se o tempo lá naquele corredor tivesse uma vontade própria. A coisa piorou quando ele começou a ver pessoas. Não eram enfermeiras, nem médicos, eram pacientes. Ele viu um senhor com um pijama listrado que ficava parado na frente do relógio com a cabeça baixa, como se estivesse rezando. De vez em quando o senhor levantava a cabeça e olhava para ele com um olhar vazio, e depois voltava a olhar para o relógio. Meu amigo, que já não estava entendendo nada, achou que era um paciente meio perdido. Mas o senhor nunca falava, nunca se movia, a não ser para olhar para ele. A presença dele era tão constante que meu amigo começou a sentir um calafrio na espinha toda vez que o via. Mas o que virou a cabeça dele de vez foi quando ele estava no meio da noite, sem conseguir dormir, e olhou para o corredor. E lá estava o senhor do pijama listrado, parado na frente do relógio. Só que de repente, o senhor virou a cabeça para o lado e a cabeça dele girou, devagar, em um ângulo que não era humano, até que ele estava com a cabeça virada completamente para trás. E os olhos vazios, fixos nele. O tic-tac do relógio parou por um instante, e o meu amigo sentiu um cheiro de mofo e de terra molhada que invadiu o quarto. Ele gritou. As enfermeiras vieram correndo, mas não havia ninguém no corredor, a não ser ele, suando frio e tremendo na cama. A partir desse dia, a vida dele no hospital virou um inferno particular. Ele começou a ter alucinações sensoriais. O relógio, que antes marcava as horas erradas, agora parecia ter uma voz, um sussurro baixinho que dizia o nome dele. O cheiro de mofo e terra molhada se tornou constante no quarto. E as visões. As visões. Não era só o senhor do pijama listrado. Ele começou a ver crianças correndo no corredor, mas sem fazer barulho. Via pessoas sentadas nas cadeiras de espera, mas sem corpo, só com a roupa. Era como se o hospital fosse um túnel do tempo, e ele estivesse vendo os fantasmas do passado. Ele começou a ter perda de memória. Não se lembrava de quando os médicos tinham passado no quarto, nem de que hora tinha sido. A equipe do hospital achou que era a medicação, que ele estava delirando por causa dos remédios. Mas o meu amigo, com aquela voz mineira que a gente conhece, jurava que não. Ele dizia: "Eu sei o que eu vi, uai. Eu sei o que eu ouvi." Mas ninguém acreditava nele. Ele se isolou, com medo de contar o que via e ser taxado de louco. O terror, agora, não era só o hospital, mas a sua própria mente, que parecia estar se desfazendo, se esfacelando como um castelo de areia. Na sua busca desesperada por uma explicação, ele começou a investigar a história daquele hospital. Conversou com enfermeiras mais antigas, com funcionários da limpeza, com todos que tinham anos de casa. Todos diziam a mesma coisa, que o hospital era antigo, que tinha visto muita gente morrer ali. Mas uma enfermeira, uma senhora que parecia ter visto de tudo, um dia o chamou de lado. "Meu filho", ela disse, com a voz rouca, "esse hospital tem uma história triste. Há muitos anos havia uma ala que era para os doentes mais graves. Eram pessoas que não tinham mais cura. E nessa ala, os médicos faziam experimentos para tentar encontrar uma cura. Eles usavam um relógio antigo, para medir o tempo de vida de cada paciente. E quando o paciente morria, o relógio parava. E a alma dele ficava presa ali, no corredor. E o relógio, ele se alimenta das almas dos que morrem." A revelação macabra veio quando ele estava sozinho no quarto, de novo. O tic-tac do relógio parou. O cheiro de terra molhada e mofo invadiu o quarto e o senhor do pijama listrado apareceu na porta, com a cabeça virada para trás. Mas dessa vez, o meu amigo não estava sozinho. No relógio, o ponteio parou e a voz, um sussurro baixo e arrastado, disse: "Seu tempo está acabando. O relógio está te esperando." Meu amigo olhou para a sua cama e nela, sentado, estava o seu próprio corpo, pálido, com os olhos fechados, com uma etiqueta no dedão do pé. Ele não era mais um paciente. Ele era a próxima alma a ser aprisionada. Ele não fugiu, ele não gritou. Ele apenas sentiu uma aceitação estranha, uma calma assustadora.
A mente dele já estava tão comprometida que a revelação não trouxe desespero, mas uma paz gelada. O tempo no relógio voltou a andar, e o meu amigo, que antes estava deitado na cama, agora estava em pé no corredor, com a cabeça baixa, olhando para o relógio. Ele se tornou o novo guardião, a nova alma presa, esperando que o relógio se alimente de uma nova vida. Hoje, quando a gente visita hospitais antigos, eu sempre reparo nos corredores, nos relógios de parede e me pergunto, será que o terror está só na nossa mente? Ou será que o que a gente vê é um reflexo de um pesadelo que já se tornou real e a gente não consegue mais enxergar diferença? E vocês? Já sentiram que o tempo, às vezes, pode ser o maior de todos os carrascos? Meu nome é Geraldo, e para vocês terem uma ideia, eu sou mais mineiro que pão de queijo com café coado na hora. Mas a vida dá umas guinadas, né? E a minha deu um nó bonito quando surgiu uma oportunidade de trabalho aqui na Bahia, num vilarejo de pescadores que parecia um paraíso escondido. Deixei para trás o friozinho da Serra da Capivara, troquei pelo calor úmido e o cheiro forte do mar, de Itacaré. Cheguei numa casinha simples, com paredes caiadas e um quintal cheio de mangueiras. O povo daqui é acolhedor que nem abraço de vó, sempre com um sorriso e uma prosa boa. No começo era só alegria, acordar com o canto dos pássaros diferentes, sentir a brisa salgada no rosto, comer acarajé quentinho na beira da praia. Coisa mais linda de se ver. Só que, com o tempo, as coisas foram ficando meio esquisitas, sabe? Nada de assombração de filme, mas umas coisinhas que cutucavam a cabeça da gente, fazendo a gente pensar se não tá ficando maluco. Começou com um canto, baixinho, quase um lamento, que parecia vir do mar. No começo, achei que era algum pescador solitário ou a reza de alguma benzedeira, mas o canto se repetia. Todo dia, no mesmo horário, umas 3 da tarde e de novo lá pela meia-noite. Era uma melodia estranha, meio triste, meio hipnotizante, e eu nunca consegui identificar de onde vinha exatamente. Parecia estar em todo lugar e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Aí começaram os objetos, pequenas coisas, insignificantes até. Uma concha que eu deixava na janela aparecia na mesa, meu chinelo trocava de lugar sozinho no quintal. Uma vez achei meu terço em cima da televisão, sendo que eu tinha certeza absoluta de ter guardado na gaveta da cabeceira. No começo eu ria, achava que estava ficando esquecida. A idade vai chegando para todo mundo, né? Mas a frequência aumentou e a natureza das coisas também. Um dia acordei e a cadeia que eu sempre deixava encostada na parede da sala estava no meio do cômodo, virada para a porta. Outra vez encontrei um desenho na areia do quintal. Parecia um peixe, mas com olhos grandes e tristes, virados para minha janela. Eu não tinha feito aquele desenho e nem vi ninguém entrar no meu quintal. O pior é que parecia que só eu notava essas coisas. Comentei com o seu Zé, o pescador vizinho, sobre o canto. Ele franziu a testa e disse que nunca tinha ouvido nada. Dona Maria, que me vende bolo de tapioca todo dia, sorriu e falou que minha imaginação devia estar fértil por causa do mar. Comecei a me sentir um peixe fora d'água, sozinho com essas impressões estranhas. No trabalho também as coisas ficaram meio nebulosas. Trabalho num pequeno escritório de turismo aqui do vilarejo. Meus colegas, gente boa demais, começaram a agir de um jeito diferente. Pareciam mais lentos, os olhos meio vidrados. Às vezes respondiam minhas perguntas com um sorriso vago, sem dizer nada com sentido. Teve um dia que perguntei para a Cláudia sobre um e-mail que tínhamos que enviar e ela ficou me olhando, como se não me reconhecesse. E depois simplesmente virou as costas e foi olhar para o mar pela janela. Comecei a ter dificuldade de dormir. O canto ficava mais alto à noite e as sombras no meu quarto pareciam ganhar formas estranhas. Sentia como se estivesse sendo observado, mesmo quando estava sozinho. Aquele lugar que antes parecia um paraíso, agora me dava uma sensação constante de angústia. Decidi investigar.
Comecei a conversar com os moradores mais antigos do vilarejo, buscando alguma explicação para o canto, para os objetos que mudavam de lugar. A maioria deles só balançava a cabeça, dizendo que nunca tinham visto ou ouvido nada parecido. Alguns, mais velhos, lançavam olhares de soslaio e mudavam de assunto, como se eu tivesse tocado em algo proibido. Foi então que conheci Seu Benedito, um senhor de quase 90 anos, com a pele enrugada pelo sol e olhos que pareciam guardar segredos do fundo do mar. Ele morava numa casinha afastada, quase escondida entre as árvores. No começo ele também se mostrou evasivo, mas depois de umas boas conversas e um café forte que eu preparei, ele pareceu se abrir um pouco. Perguntei sobre o canto. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão de terra batida. Finalmente, suspirou e disse: "Menino, essas terras aqui são antigas. Muita história já passou por debaixo desse sol e dessas ondas." Ele começou a me contar sobre lendas antigas, de quando o vilarejo era ainda menor, um punhado de cabanas à beira-mar. Falou de sereias que atraíam os pescadores para as profundezas com seus cantos melancólicos. Falou de um povo antigo que vivia aqui antes dos pescadores, que cultuava entidades misteriosas ligadas ao mar. Uma das histórias me chamou a atenção. Era sobre uma entidade chamada A Saudade. Diziam que ela se manifestava através de um canto triste e da manipulação sutil do ambiente, como se tentasse recriar um passado perdido ou atrair novas almas para sua solidão. A lenda contava que aqueles que eram afetados por A Saudade perdiam a noção da realidade, ficavam isolados e, eventualmente, desapareciam sem deixar vestígios, levados pelas ondas ou pela própria loucura. Enquanto Seu Benedito falava, um arrepio percorreu minha espinha. O canto que eu ouvia, os objetos que mudavam de lugar, o comportamento estranho dos meus vizinhos. Tudo parecia se encaixar naquela lenda sombria. Perguntei a Seu Benedito se ele acreditava nessas histórias. Ele me olhou nos olhos, com uma expressão séria, e disse: "Menino, o mar guarda muitos mistérios, coisas que a gente não entende e que é melhor deixar quietas. Às vezes, quando a gente cutuca o que está dormindo, ele acorda." Depois dessa conversa, as coisas só pioraram. O canto ficou mais presente, quase dentro da minha cabeça. As visões se tornaram mais nítidas, sombras que se moviam pelos cantos dos olhos, sussurros que pareciam chamar meu nome. Comecei a ter lapsos de memória, esquecendo o que tinha feito minutos antes. Uma vez me peguei caminhando pela praia de madrugada, sem lembrar como tinha chegado ali. Meus colegas de trabalho pareciam cada vez mais distantes, como se estivessem vivendo em outro mundo. Tentava conversar com eles, mas suas respostas eram desconexas, seus olhares vazios. Senti um isolamento crescente, como se uma barreira invisível me separasse de todos. Um dia, no escritório, encontrei um desenho na minha mesa. Era o mesmo peixe de olhos tristes que eu tinha visto na areia do meu quintal, só que agora estava desenhado num papel, com traços firmes e escuros. Não havia dúvidas, alguém tinha deixado aquilo ali. Mas quem? E por quê? A paranoia tomou conta de mim. Comecei a desconfiar de todos. Será que meus vizinhos estavam envolvidos de alguma forma? Meus colegas de trabalho sabiam de algo que não me contavam? Será que eu estava realmente ficando louco? A prova final veio de uma forma inesperada. Uma noite, acordei com uma sede terrível. Fui até a cozinha e acendi a luz. Em cima da mesa, havia um pequeno caderno que eu nunca tinha visto antes. A capa era de couro escuro e não havia nada escrito. Intrigado, abri. As páginas estavam cheias de uma caligrafia miúda e elegante. Era um diário. Comecei a ler e as palavras foram me gelando o sangue nas veias. O diário contava a história de um homem que havia se mudado para o mesmo vilarejo há muitos anos. Ele descrevia as mesmas sensações que eu estava vivendo. O canto misterioso, os objetos que mudavam de lugar, o comportamento estranho dos meus vizinhos. Tudo parecia se encaixar naquela lenda sombria.
Conforme as páginas avançavam, a sanidade do homem ia se esvaindo. Ele falava sobre visões cada vez mais nítidas, sobre vozes que o chamavam pelo nome, sobre a sensação de estar se fundindo com o próprio ambiente. A última anotação era perturbadora. Ele descrevia uma sensação de paz estranha, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. A frase final dizia: "O mar me chama e eu vou atender." A data da última anotação era a mesma do dia em que cheguei ao vilarejo. Naquele momento entendi tudo. Eu não era o primeiro e provavelmente não seria o último. A saudade estava agindo novamente, tecendo sua teia de terror psicológico ao meu redor. O canto que eu ouvia não era uma melodia qualquer, era um chamado. Os objetos que mudavam de lugar eram sinais sutis de uma presença invisível. O comportamento estranho dos meus vizinhos? Talvez eles já tivessem sucumbido. Olhei ao redor da minha cozinha simples. Tudo parecia normal, mas agora eu via a anormalidade por trás da fachada. Aquele lugar que um dia me pareceu um paraíso, agora era a prisão da minha mente. Sentei-me à mesa, com o diário aberto à minha frente. O canto começou novamente, baixo no início, mas aumentando gradualmente de volume, como se viesse de todos os cantos da casa. Fechei os olhos e senti uma tristeza profunda me invadir. Uma saudade de algo que eu não conseguia identificar. A voz na minha cabeça sussurrou meu nome. Era a mesma melodia do canto, suave e convidativa. Abri os olhos e olhei para o mar pela janela da cozinha. As ondas pareciam me acenar, me chamar para as profundezas. Não sei o que vai acontecer comigo. Sei que a linha entre a realidade e a alucinação está cada vez mais tênue. Sei que a saudade me encontrou e sinto que em breve eu também vou atender ao chamado do mar. Resta saber se haverá alguém para encontrar meu próprio diário e ouvir meu lamento na brisa da tarde. Boa noite, Eric. Meu nome é Marco, e o que eu vou te contar aconteceu comigo quando eu trabalhava como segurança noturno. Eu era um dos poucos que trabalhava sozinho em um prédio de uns 25 andares, no centro de São Paulo, bem perto da Avenida Paulista. O prédio era antigo, desses com fachada de mármore e elevadores de ferro que rangiam. Durante o dia, era cheio de gente, escritórios, empresas de advocacia, de contabilidade. Mas à noite, Eric, era um silêncio que dava para ouvir o seu próprio coração. E era aí que a minha função começava, de olho nas câmeras e fazendo rondas de vez em quando. A rotina era sempre a mesma. Por volta das 10 da noite, o último funcionário saía e a gente trancava o prédio. Eu ficava na guarita, de olho em uns monitores antigos de tubo que mostravam as imagens das câmeras espalhadas pelos andares e ouvia um radinho com um som baixo. As câmeras eram meio ruins, com a imagem cheia de chuvisco, mas davam para quebrar o galho. Nos primeiros meses foi tudo tranquilo, mas um dia comecei a notar umas coisas estranhas nas imagens. Sombras. Umas sombras esguias que apareciam e sumiam no canto dos corredores. Não era em um andar específico, era em vários de repente. Eu voltava à gravação, olhava de novo e não tinha nada. Eu achava que era falha da câmera, sabe? De vez em quando dava uns problemas. Depois veio o barulho. Eu estava na guarita e ouvi um baque surdo vindo de um andar lá de cima. Olhei nas câmeras do andar de onde o barulho parecia ter vindo, mas não vi nada. Fiz uma ronda rápida, subi nos andares, olhei por todos os lados. Não tinha nada fora do lugar. As portas estavam todas trancadas, as janelas fechadas. Eu comecei a ficar com um frio na barriga, mas me convenci de que era o prédio velho fazendo barulho. As coisas foram piorando. Os baques se tornaram mais frequentes e não viam só de um andar. Parecia que viam de todos os andares de repente. Baques surdos, como se alguém estivesse batendo nas paredes ou derrubando coisas. E junto com os baques, eu comecei a ouvir uns sussurros. Eles pareciam vir do radinho, mesmo com o som baixo. Eram vozes indistintas, baixas, que pareciam estar falando entre si, mas em uma língua que eu não entendia. Eram muitas vozes. Uma noite,
Eu estava fazendo a ronda no 10º andar. Era um andar que tinha uns escritórios antigos, com bastante papelada. De repente, a luz do corredor começou a piscar. Não era a luz normal. Era como se tivesse com um problema de energia. E junto com a luz, o cheiro. Um cheiro forte de terra molhada e mofo, misturado com um cheiro de tinta velha que parecia vir do chão. Eu comecei a andar mais rápido. E foi então que eu vi, na porta de um dos escritórios, que estava com a luz apagada, uma sombra. Não era a minha sombra. Era uma sombra mais escura, mais densa, que se projetava na parede. A sombra se moveu e eu pude ver. Tinha a forma de uma pessoa, mas era distorcida, com braços longos e finos. A sombra se arrastou até a porta e lá ficou parada, como se estivesse me observando. Eu não consegui me mover. Senti um frio cortante e o suor escorria pela minha nuca. As vozes, os sussurros do radinho ficaram mais altos, mais claros. Pareciam estar falando o meu nome. Marco! Marco! A voz era rouca e parecia vir de dentro da parede. A sombra se moveu de novo e a mão dela se esticou, com os dedos compridos e finos, como se quisesse me alcançar. Eu não vi o que era, mas senti o arrepio. Eu corri. Corri escada abaixo, sem parar, sem olhar para trás. Corri até a guarita, me tranquei lá dentro e desliguei as luzes. Fiquei no escuro, com um coração batendo na garganta. Olhei para as câmeras, mas todas tinham uma imagem ruim, cheia de chuvisco. Eu não sabia se a sombra estava lá, me vendo. Não dormi naquela noite. Fiquei ali, com o radinho desligado, com o meu próprio medo. No dia seguinte, contei para o meu chefe o que tinha acontecido. Mas ele, claro, achou que eu estava ficando louco, que era o estresse do trabalho noturno. Ele me deu umas férias, disse para eu descansar a cabeça. Mas o medo não me deixou. E a coisa não parou. Eu voltei a trabalhar e os incidentes só pioraram. As câmeras de segurança começaram a mostrar a sombra se movendo mais rápido, mais perto. Os baques se tornaram mais violentos. As luzes dos andares piscavam sem parar. Uma noite, eu estava na guarita e o radinho misturou com sussurros de outras vozes, uma cacofonia de vozes. E foi então que eu vi, na tela do monitor principal, a imagem mais nítida que eu já tinha visto naquelas câmeras. A imagem de um dos corredores do 10º andar. E lá, no meio do corredor, tinha uma sombra, alta, esguia, que parecia estar se alimentando de algo no chão. Eu não vi o que era, só a sombra, mas ela parecia estar curvada, com os braços longos e finos em movimento. E o cheiro de terra molhada e mofo invadiu a guarita, sufocante. Eu não aguentei, Eric. Eu larguei o emprego no dia seguinte, sem dar satisfação, sem pegar o acerto. Eu não queria saber o que era. Não queria saber do que a sombra estava se alimentando. Eu só queria ficar longe daquele prédio. Hoje em dia, eu trabalho em outro lugar, bem longe dali. Mas às vezes, quando eu vejo um prédio alto de noite, ou quando as luzes piscam do nada, eu sinto arrepio. E o cheiro de mofo e terra molhada, Eric. O cheiro de mofo e terra molhada ainda me persegue. Eu sei que tem alguma coisa lá, naquele prédio, e eu rezo para que ela nunca tenha me seguido. Obrigado por me ouvir. Cuida-se. E chegamos ao fim de mais um mergulho no desconhecido. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que dedicou seu tempo para acompanhar mais essas histórias arrepiantes. Foi um prazer ter sua companhia nesta jornada noturna. Se você gostou desse nosso encontro, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar com aquele amigo que também curte um bom calafrio e, claro, me conta aqui nos comentários qual foi o relato que mais te deixou com a pulga atrás da orelha ou te fez dormir de luz acesa. Ah, e se você tem alguma história de arrepiar que aconteceu com você ou que você ouviu por aí, daquelas que a gente conta sussurrando no escuro, manda pra gente no e-mail que está na descrição. Quem sabe seu relato não vira o próximo vídeo do canal, né? Vai ser um prazer dar voz à sua experiência. E a seguir, vou deixar algumas sugestões de vídeos que possivelmente vocês irão gostar. Por hoje, é isso, meu povo. Cuidado com o que espreita nas sombras e a gente se encontra no próximo pesadelo. Um abraço e até mais!